Olá, turma, tudo bem? Como prometido, né? Nós estamos aí no penúltimo dia do ano e penúltimo dia não, hoje é dia 29, né? Há 3 dias, 2 dias do final de 2023 e a gente já está então aí com o grupo, né, da leitura bíblica de 2024 formado, em andamento. O pessoal já tem entrado ali no grupo, tem desejado estar conosco, né, nessa jornada que vai iniciar aí no dia 1º. E como prometido, eu falei que eu ia falar algumas coisas, dar algumas dicas, né, conversar aqui com vocês a respeito dessa questão da leitura. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente vai fazer esse formato da leitura em ordem cronológica, né? Nós fizemos durante já 2 anos e em 2022 nós fizemos uma leitura com a própria Bíblia em ordem cronológica, uma da editora Vida, que eu gosto bastante, mas ela é difícil de encontrar para comprar essa Bíblia, então, devido à necessidade de algumas pessoas de não conseguirem achar a Bíblia e tal, a gente decidiu não fazer mais, né, com essa Bíblia em ordem cronológica. Porém, o ano passado, no final de 2022 para 2023, nós achamos uma apostila que o Rodrigo Silva, né, o arqueólogo, professor, mestre aí em arqueologia, disponibilizou lá no seu site esse planner que eu coloquei aí no grupo para vocês. E a gente então está usando ele desde o começo do ano passado, né, no início de 2023. É um planner em ordem cronológica, ele faz um apanhado um pouco mais simples, né, da ordem cronológica dos fatos da Bíblia. E por que nós decidimos fazer dessa forma? Desde o ano passado ou o ano retrasado também, né? Porque, na verdade, para a grande maioria, a grande dificuldade com a Bíblia é sobre o entendimento, sobre o entender as passagens bíblicas, entender a história, né, o contexto histórico ali. Então, quando a gente lê a Bíblia na sua versão original, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos esses livros na ordem que eles estão, nós temos uma dificuldade. Qual é essa dificuldade? De entender a sequência das histórias, né? Porque a Bíblia ela é um livro, mas ela também é uma história sendo contada, né? Só que a forma como os grandes teólogos, os grandes historiadores fizeram, né, a colocação dos livros na Bíblia, eles não estão em ordem cronológica de fatos. Então a gente acaba não compreendendo alguns episódios, algumas passagens, só porque elas não estão em ordem cronológica. Então eu gostei muito desse formato, de buscar essa leitura um pouco mais em ordem cronológica, para que a gente possa entender. Algumas pessoas que têm estado comigo já há 2 anos têm conseguido entender um pouco melhor os textos bíblicos, justamente por causa dessa questão da ordem cronológica, tá bom? Então a gente vai usar novamente esse planner, né, do Rodrigo Silva, tá vendo? E eu imprimi o meu ano passado, mandei encadernar e aí eu vou seguindo aí diariamente a leitura, né? Para quem ainda não se familiarizou, aqui tá a anotação já de 2023, quando nós começamos, mas ele é bem fácil, vocês estão vendo? Ó, semana 1, né? Dia 1, dia 2, dia 3, e aí os dias são os 7 dias da semana e a semana em que a gente está. Então, esse ano de 2024, o dia 1 vai ser justamente no primeiro dia do ano. Por quê? Porque o ano passado, a última semana do ano, ela acabou justamente com o dia 1º de janeiro, né? Era o último dia da semana, né? Do dia 31. Então, o dia 1 do ano passado era o dia 2 de janeiro. Bom, mas isso não importa. O importante é que vocês sigam aí, né? As semanas e os dias como eles estão na apostila. Tem gente que prefere imprimir semanalmente, né, as folhas aí para ir seguindo. Tem gente que faz a impressão como eu fiz e manda encadernar para ficar mais prático. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Isso é o de menos. Por que eu decidi gravar isso aqui também para vocês? Para dar algumas dicas sobre as versões das Bíblias, tá? Há um tempo atrás, uns dias atrás, aí eu fiz uma pesquisa lá no grupo e perguntando, né, qual seria a melhor versão aí para a gente estar fazendo a leitura bíblica desse ano.
E eu coloquei algumas opções e a grande maioria colocou que tem a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, tá? Então, devido à grande maioria do grupo ter a NVI, nós vamos fazer a leitura na NVI, tá? Esse ano a gente fez a leitura na Nova Bíblia Viva, foi essa versão aqui, tá vendo? A Nova Bíblia Viva, que eu particularmente gostei muito dessa versão. É uma versão muito simples, fácil de se compreender as palavras, de uma forma mais contemporânea, né? mais para os nossos dias, então gostei bastante. Mas a minha predileta da leitura dos meus estudos é a NVI até agora, tá? Então existem outras versões que estão sendo feitas, traduzidas aí, né? Tem bastante gente que está gostando da NAA, que é a nova Almeida atualizada, tem gente que gosta da NVT, que é a nova versão transformadora, né? Tem gente que gosta da Mensagem, que é uma Bíblia um pouco mais, eles chamam de, não é transliteração, é uma Bíblia que na verdade ela não é traduzida do original, ela faz uma versão do texto bíblico, né? Então algumas pessoas também gostam, eu gosto particularmente da NVI, tá? Para os meus estudos, para minha leitura no dia a dia, eu gosto mais da NVI. Essa desse ano de 2023, a Nova Bíblia Viva, também gostei bastante. Mas esse ano de 2024 nós então decidimos fazer na NVI. Eu devo fazer a minha leitura em paralelo com a NAA ou a NVT também, esse ano de 2024. Por quê? Para que eu veja justamente essas duas versões novas, para ver qual que talvez a gente pode estar fazendo o ano que vem, ou para ver se realmente essas versões têm uma melhor tradução do texto bíblico, para a gente conseguir interpretar melhor, para a gente conseguir entender melhor. Então, pela grande maioria, ter a NVI, é por isso que nós vamos fazer a leitura na NVI, tá bom? Mas se você tiver outra Bíblia, outra versão de Bíblia, você pode estar usando também, o importante é que você leia. Dicas agora extremamente importantes aí para o teu ano, né? Pro ano de 2024. Queridos, se você não se colocar realmente com um compromisso para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para o seu entendimento da palavra, não adianta você estar no grupo que a gente está fazendo, não adianta você se inscrever em cursos aí de leitura bíblica, não adianta você comprar livros, não adianta você comprar Bíblia bonita para anotações, não adianta você comprar devocional, não adianta você ficar entrando, né, em clube do livro, em todas essas coisas que a gente sabe que são boas, mas que se nós não nos comprometermos de verdade com aquilo que nós precisamos fazer, não é o que nós queremos fazer, é o que nós precisamos fazer. Então não vai adiantar. E por que eu digo precisamos fazer? Porque a leitura bíblica, gente, é quase que uma obrigação de todo cristão. Não é uma opção. A gente muitas vezes acha que é uma opção do cristão, que é uma opção do crente ler a Bíblia. Não, mas o pastor lê, não, mas o pastor lá me explica no estudo, não, mas o pastor prega lá na frente, tá tudo certo. E é justamente por isso que nós temos tantas pessoas dentro das igrejas que estão mortas espiritualmente. Acham que estão vivas espiritualmente e estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque eu costumo dizer que a leitura bíblica é justamente o alimento espiritual do teu espírito. E assim como nós nos alimentamos diariamente com café da manhã, almoço e jantar, pelo menos, né? Essas 3 refeições, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Porque assim como se nós não comermos, se nós não bebermos água, se nós não tivermos uma alimentação regrada com vitaminas, o nosso corpo físico, ele vai morrer, ele vai definhar, ele vai ter doenças e nós vamos acabar morrendo. É da mesma maneira que acontece com o nosso espírito. Então a gente tem a mania de negligenciar as coisas do espírito, achando que nós não estamos prejudicando a nossa vida espiritual, quando na verdade nós estamos. Então a primeira coisa que eu queria era que você olhasse para você mesmo, que você olhasse pro teu rosto no espelho e você dissesse para você
que você precisa compreender que a leitura bíblica, o teu tempo de devocional é algo espiritual e que vai alimentar o teu espírito e que você precisa disso para se manter firme, para se manter nutrido, para se manter espiritualmente vivo, para ter uma conexão real com a presença de Deus através da palavra. Nosso Deus, ele nos deixou um livro. Tudo que Deus deseja falar conosco está escrito num livro. Quando nós deixamos esse livro de lado, nós deixamos o nosso Deus de lado. É bobagem nossa, é infantilidade nossa achar que nós podemos nos relacionar com Deus, que tem um livro onde ele fala tudo o que ele deseja para a nossa vida, tudo que ele tem para o nosso futuro, tudo que ele tem para o nosso futuro com ele, e nós acharmos que sem lermos esse livro nós vamos ter uma real intimidade, um real relacionamento com esse Deus. Então, durante esses últimos anos que nós temos feito essa leitura bíblica em grupo, o que eu tenho percebido é que as pessoas que realmente se comprometem com a leitura, elas têm a tendência de perceber o quanto isso faz diferença no seu dia a dia com Deus, com a sua vida de devocional, com a sua vida de oração, com a sua vida de entendimento do que Deus deseja para a sua vida como ministério, chamado, ou qualquer outra coisa relacionada à sua vida espiritual. Então, é uma necessidade. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu te daria é: se comprometa com você. Se comprometa com o teu crescimento espiritual, se comprometa com a tua vida espiritual bem nutrida, que é lendo a palavra, ok? A leitura bíblica em um ano, ela é uma leitura bíblica muito simples, muito fácil de ser feita, e que nós desistimos ou paramos no meio do caminho porque nós realmente somos indisciplinados, nós realmente somos negligentes com a nossa vida espiritual e com Deus. Então, quando a gente diz que a gente ama o Senhor, mas a gente não tem tempo para Ele, nós estamos sendo hipócritas, nós estamos sendo mentirosos, ok? Então, esse primeiro comprometimento com você diz respeito com isso. Então, a dica que eu tenho para te dar é: se comprometa com você. Não se comprometa comigo, não se comprometa com o grupo, não se comprometa com nenhum líder, não se comprometa com nenhuma igreja, não se comprometa com ninguém que esteja fazendo essa leitura com você, mas se comprometa com você mesmo, com o seu crescimento espiritual, com a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. É com isso que você precisa se comprometer. E por que eu falo que é fácil? Porque a leitura, ela é basicamente uma média de 3 capítulos por dia. Sabe o que são 3 capítulos por dia, gente? Numa leitura corrida, sem pararmos para ver vídeo, sem pararmos para fazer grandes explicações, sem pararmos para fazer estudos, nada disso. São aproximadamente 15 a 20 minutos do seu dia, ok? Então, se você disser para mim que você não tem 15, 20 minutos do seu dia para dedicar ele à leitura bíblica, eu vou dizer para você que você é mentiroso. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que você é mentiroso? Porque eu mesmo tenho visto isso na minha vida, o quanto nós perdemos tempo com as coisas as circunstâncias ou as coisas que nos rodeiam e que nos tiram o foco. O exemplo mais claro disso hoje em dia, para a nossa geração, para os últimos 10, 15 anos, são a internet e as redes sociais. Se você fizer uma busca rápida, bem rápida, aí no teu Instagram, por exemplo, que é um aplicativo que bastante gente usa, né, uma rede social que bastante gente usa, acho que 99% das pessoas usam o Instagram, e que é uma rede social que você basicamente fica olhando fotografias, reels, stories, você pouco interage, né, com as pessoas ali, você mais fica clicando no gostei das fotos, né, dando like nas fotos, nas publicações ali que as pessoas fazem, ou vendo os pequenos vídeos, né, dos stories que as pessoas colocam. Se você fizer uma busca ali, depois eu vou colocar para vocês o meu, que eu fiz recentemente,
Se você fizer uma busca ali para ver quanto tempo do seu dia você passa só no Instagram, isso fora WhatsApp, fora Facebook, fora Twitter para quem usa, fora Telegram, fora televisão, fora bate-papo, fora tantas outras coisas, né, que a gente usa nas nossas redes sociais e na internet, ok? Então, só o Instagram, eu posso ter quase que certeza que a grande maioria de vocês passa pelo menos 1h30, 2 horas do seu dia no Instagram, tá bom? Existem pesquisas que dizem que pessoas passam em média de 6 a 8 horas por dia nas redes sociais e na internet, ok? Então, se você disser para mim, Elisângela, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu tenho negligenciado isso porque me falta tempo, eu posso dizer para você, como eu digo isso para mim todos os dias, nós somos mentirosos e negligentes com Deus. Porque se você tirar de 15 a 20 minutos do seu dia, você vai conseguir fazer a leitura bíblica o ano todo. Em que horário, Elisângela, eu vou fazer isso? Justamente no melhor horário para você. Enquanto você não achar um horário que seja praticamente o mesmo todos os dias e você não marcar na sua agenda e você não colocar o seu despertador para tocar e você não acertar esse horário, você infelizmente não vai conseguir fazer. E eu estou falando isso porque durante muitos anos eu fui também uma indisciplinada, meu temperamento é sanguíneo. E quem me conhece sabe o quanto o sanguíneo ele é indisciplinado com coisas no que diz respeito à metodologia, né? Então eu já fui alguém muito disciplinada nesse quesito leitura da palavra. Mas de alguns anos para cá eu disse para mim mesma, eu decidi que esse momento de eu estar com a palavra, de eu estar lendo a Bíblia, de eu estar fazendo os meus estudos, de eu estar fazendo o meu devocional, de eu fazer o meu momento de oração, é algo que é necessário, é algo da minha sobrevivência, é algo realmente que vai me fazer falta durante o dia. Então você precisa achar o seu melhor horário. Tem pessoas que dizem para mim que é no primeiro horário, tem pessoas que dizem para mim que é na hora do almoço, tem pessoas que dizem para mim que é no final do dia, tem pessoas que dizem para mim que é no último horário, como eu, né, depois que todo mundo vai dormir em casa. Tem gente que fala para mim que é de madrugada, sabe? Levanta bem mais cedo. Se costuma levantar às 7 da manhã, costuma levantar às 6h30, porque aí faz essa meia hora ali de leitura e devocional e tempo de oração antes de ir trabalhar ou antes de ir tomar banho para ir trabalhar, né? Então, cada um de nós precisa achar um momento específico do dia. Um momento específico. Se você não colocar aquele horário como horário que você vai estar com a sua Bíblia aberta, lendo 2, 3, 4 capítulos por dia, que é a nossa leitura diária aqui, né? Eu posso dizer para vocês que você vai começar o livro de Gênesis comigo, você vai janeiro muito bem comigo, geralmente, início de fevereiro vai bem, mas quando chegar lá meados de fevereiro, início de março, você já se embaralhou com a leitura, você já deixou alguns dias para trás, você já acumulou alguns dias que você não fez e você começa a se desanimar e para, ok? Tem gente que no meio do caminho, no meio do ano volta, retoma a leitura, mas acaba parando novamente porque eu não li tudo, eu não consegui fazer a leitura, então eu desisto. E esse é a maior desculpa que a gente geralmente dá para nós, né? A falta de tempo, a falta de horário, a falta de um momento específico ali no dia para fazer. E quando eu digo isso, gente, eu não estou dizendo só de segunda a sexta, tá? Eu digo justamente também no final de semana, porque tem mais essa questão. Tem gente que vai muito bem, vai bem disciplinado de segunda a sexta. Quando chega sábado e domingo, acha que a leitura bíblica também vai ter um final de semana de descanso, ok? Acha que Deus também pode ser colocado de lado e a gente retoma a vida com Deus na segunda-feira. E eu quero te dizer que Deus não te abandona, não te deixa de lado nenhum dia da semana, nenhum dia do teu ano. São 366 dias no ano de 2024 que Deus vai estar com você, que o Senhor vai estar acordando e dormindo com você,
e você precisa ter esse relacionamento com Ele. Se você realmente ama o Senhor, você precisa ter esse horário de devocional, esse horário de leitura bíblica todos os dias da semana, 7 dias por semana. Elisângela, mas eu viajo. Elisângela, mas eu tenho uma vida extremamente corrida, cheio de afazeres. Ok, não há problema nisso, eu também tenho. Eu também trabalho fora, eu também tenho filhos, eu também tenho netos, eu também tenho casa para arrumar, eu também faço faculdade, eu também estudo a Bíblia para dar aula, eu também tenho trabalhos na igreja, eu também tenho outras atividades que a gente faz durante o dia, eu também passeio, eu também viajo, eu também faço tudo que vocês podem estar pensando aí que vocês fazem. Mas a tua palavra, a palavra de Deus, a tua Bíblia, melhor dizendo, ela pode te acompanhar por todos esses lugares. Você, por onde você vai, você numa viagem, num passeio, você pode muito bem levar a tua Bíblia na tua mala e naquele horário que você estipulou, você para tudo que você está fazendo e você vai para a palavra e faz a sua leitura. Eu posso te garantir que o dia que você fizer esse compromisso com você mesmo, com o Senhor, em segundo lugar, e você começar a colocar isso em prática, você vai perceber o quanto é precioso, o quanto é prazeroso, porque enquanto isso não se tornar um prazer na sua vida, enquanto a palavra de Deus, a leitura da palavra for só um fardo que você precisa carregar, que você precisa fazer porque você agora é crente, infelizmente não vai acontecer. Infelizmente você vai parar no meio do caminho. Infelizmente você vai deixar a leitura no meio do caminho, ok? Porque nós não podemos ser infantis e achar que o diabo ele vai simplesmente facilitar para nós no nosso dia a dia. Ele vai facilitar a tua rotina, ele vai facilitar o teu momento de devocional, ele vai facilitar o teu tempo de leitura, ele vai fazer você gostar muito, no começo da leitura. Não, ele não vai. Ele vai fazer aquele momento se tornar um fardo, ele vai fazer esse momento ser chato, ele vai fazer a sua mente pensar em tantas outras coisas que você não vai conseguir se concentrar na leitura, e por causa disso você vai olhar para a tua leitura bíblica e você vai dizer, eu vou parar, eu não consigo mesmo, e você mais um ano vai parar e não vai continuar a sua leitura. Então eu venho aqui te encorajar. Todo mundo que me conhece há mais tempo sabe o quanto eu sou incentivadora de que você permaneça, de que você fique, de que você vá à frente, de que você caminhe conosco. Pode acontecer as falhas durante a semana, de algum imprevisto, pode, mas se você deixar isso se tornar uma rotina, essas falhas, esqueci um dia, não consegui 2, não deu tempo 3, não deu tempo 4, eu vou dizer para vocês que não demora muito, você realmente vai acumular muitos dias e você não vai conseguir acompanhar e você vai deixar. Ok? Então, por que eu digo que o mais importante é o horário ser o mesmo todos os dias? Porque isso faz você estipular um horário, o melhor horário que você percebe que no sábado, no domingo, no feriado, em qualquer dia do ano, aquele horário é um horário que você sabe que você vai estar livre, que você vai estar desimpedido para fazer a sua leitura bíblica. E é esse horário que você vai estipular e colocar lá para despertar o teu celular para você ir para a leitura bíblica, ok? Lembra que eu falei do Instagram? Então, se você percebeu quanto tempo você passa nas redes sociais, principalmente nessas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, você vai perceber que tirar 15, 20 minutos do seu dia vai ser quase nada para você fazer a sua leitura bíblica, ok? Uma segunda dica que todo mundo dá, e eu percebi que também isso vale muito a pena, porque valeu a pena para mim, é você ter um lugar na sua casa onde isso é feito. Se você, cada dia da semana, ler a Bíblia em um lugar da casa, você tem a tendência de perder esse lugar de relacionamento. Sabe aquele lugar que realmente você se fecha para o seu mundinho, para o seu tempo com Deus, que você se coloca ali à disposição do Espírito Santo para ele ministrar a sua vida, para ele falar com você? É esse cantinho que você precisa. Pode ser no cantinho da sua cama, pode ser no escritório, pode ser na mesa da cozinha,
pode ser no seu cantinho do café, pode ser na sua varanda, pode ser na área de serviço. O lugar é você quem vai determinar, porque aquele lugar é o lugar que realmente você vai conseguir parar tudo, para sentar, para ficar ali com o Senhor. E aí aquele lugar é o lugar onde você vai deixar a tua Bíblia. Porque também tem isso, sabia? Que tem gente que fala assim: ai, puxa vida, esqueci a Bíblia. Tá lá no quarto, lá em cima, e eu moro num sobrado. Aí a pessoa fala assim: ai, daqui a pouco eu vou lá então pegar para ler, porque a Bíblia ficou lá no meu quarto. E aí ela não tem lugar fixo para fazer a leitura. Então cada dia a Bíblia está num lugar diferente. E ela, por preguiça, por desânimo, acaba deixando para depois, acaba deixando para outra hora. E você não vai pegar a Bíblia e você não vai fazer sua leitura. Então, crie realmente um cantinho. E aí nesse cantinho, deixa lá, ó, a tua Bíblia, a tua apostila ou a tua folha da leitura. Deixa uma caneta, pode ser uma Bic, não precisa ser nada demais. Deixa lá um marca-texto para você grifar alguma coisa que você for ministrada ali pelo Espírito Santo, né? Deixa ali um copo de água. Gente, se vocês não prestarem atenção nesses detalhes, vocês sabiam que até a sede ela aumenta durante o período da leitura bíblica? O diabo coloca 1 milhão de pensamentos na sua cabeça de coisas que você precisa fazer, que você esqueceu, justamente no momento da leitura. Então, esteja atento a isso. Elisângela, como é que eu faço para fugir desses pensamentos, desse desejo de resolver as coisas que eu esqueci de fazer e que agora eu lembrei? Justamente a hora que eu sentei para ler a Bíblia, foi que eu lembrei do que eu tenho que fazer. Eu posso te dar uma dica de milhões que alguns líderes já ensinam aí na internet e que eu acredito que vale muito a pena. Isso não serve para mim, porque eu determinei o horário, como é o último horário do dia, o horário que eu paro para fazer a leitura. Então, tudo que eu tinha que fazer durante o dia eu fiz. Se faltou alguma coisa, vai ficar para o dia seguinte. Então, eu nem me preocupo muito com isso. Mas se você vai fazer a tua leitura durante o dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde, a tendência é realmente a tua mente começar a lembrar de coisas que você precisa fazer, que é, às vezes, até urgente, e que você vai querer parar o que você está fazendo, você vai querer parar a leitura para ir resolver. Mas uma dica que eu te dou: leve realmente um pedaço de papel ou deixa um caderno junto com a tua Bíblia, e aí você começa a anotar as coisas que vão vindo à sua mente, que você tem que fazer, que você esqueceu. Anota tudo. Esqueci de recolher a roupa do varal, esqueci de pôr a carne para descongelar, esqueci de colocar a roupa na máquina, esqueci de dar comida para o cachorro, esqueci de levar a roupa na costureira, esqueci tantas coisas que vai vir na sua mente, que você precisa fazer. Você começa a anotar ali do lado, porque quanto tempo nós vamos ficar na leitura, que nós acabamos de falar, gente? A sua leitura vai ser feita entre 15 a 20 minutos, quando muito meia hora, tá bom? Existem alguns dias que realmente que você vai ficar um pouquinho mais, que a leitura é um pouquinho mais extensa. Tem alguns dias aí que vocês podem ver na minha leitura que acaba dando 30 minutos, mas é porque eu falo durante a leitura, porque eu geralmente costumo fazer algumas ponderações, né? Explicar algumas coisas ali durante a leitura. Então a leitura acaba dando 20, 25 minutos, meia hora, porque eu estou falando durante a leitura. Mas se você for pegar só a sua Bíblia, sem assistir os vídeos que eu vou estar postando lá todos os dias no YouTube, se você for fazer a sua leitura sozinha, sem precisar da leitura comigo, você vai conseguir fazer a sua leitura entre 15 a 20 minutos todos os dias. Então, nada é mais importante do que estar aos pés de Jesus. O próprio Jesus disse isso para Maria e para Marta. A maioria de vocês deve conhecer essa passagem, em que Marta se incomoda com Maria estar ali ouvindo Jesus. E Jesus então vira para Marta e diz: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa, né? Com todos os afazeres. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Então,
aquele conhecimento, aquela revelação, aquele relacionamento que você vai ter todos os dias com o Senhor, de 15 a 20 minutos, é mais importante do que qualquer outra coisa que você tenha para fazer. Pode ter certeza disso, anota isso que eu estou te falando, creia no que eu estou te dizendo e você vai começar a colher os resultados do seu crescimento espiritual, do seu relacionamento com Deus, da sua paixão por Jesus aumentando, do seu desejo de vir para esse momento da leitura aumentando todos os dias. Não vai ser mais um peso, não vai ser mais tão difícil, ok? Então, acho que eu já dei algumas dicas aqui. Uma dica importante também, que é o que faz muita gente parar no meio do caminho. Alguns livros um pouco mais complicados de se entender. Exemplo disso, Levítico. Exemplo disso, Números, que são muitas genealogias. Exemplo disso, que eu posso dizer, sei lá, Primeiro Reis, Segundo Reis, né, que vai falar sobre os reis de Israel, os profetas, né, Isaías, Jeremias, que são livros bem grandes, com muitos capítulos, que a gente vai passar muitos dias lendo o mesmo livro, né, da Bíblia. O próprio livro de Apocalipse, que a gente está lendo agora no finalzinho do ano, né, nos últimos dias do ano. Então, tem alguns livros que eles têm a tendência de nos desestimular na leitura. Por quê? Porque eles parecem ser livros que não dá para compreender, parecem ser livros que não têm sentido na Bíblia, parecem ser livros que estão ali, mas que não sei para que aqueles livros estão na Bíblia. Gente, posso falar uma coisa aqui para vocês com todo carinho, com todo o meu coração? Não existe nenhum versículo na Bíblia que não pode ser entendido. A Bíblia, ela mesma se explica. Não tem nenhum texto dentro da Bíblia que ele não tenha uma revelação, um entendimento que o Espírito Santo não possa nos ensinar. Existem alguns textos que durante alguns anos da nossa vida vão ser mais difíceis da gente compreender, mas eu posso te garantir que com a sua perseverança na leitura, na meditação, nos estudos da palavra, você vai conseguir entender todos eles. Esse ano de 2024, eu quero dar ênfases em alguns textos, em algumas palavras, em alguns livros, para que a gente possa compreender ainda melhor o texto bíblico, para que a gente possa entender ainda melhor o contexto do texto bíblico. Então eu vou tentar facilitar algumas coisas para vocês na leitura e nas explicações que a gente costuma fazer durante a leitura. Lógico, de forma mais simples, sem estender muito, porque o intuito da leitura bíblica é só a leitura bíblica. Lembrem-se disso, ok? Talvez uma dica que eu não iria falar, mas já me veio aqui na mente, vou aproveitar. A leitura bíblica, gente, não é o momento de você fazer meditação na palavra e nem estudo bíblico. Esqueçam disso. Se vocês forem tentar fazer meditação na palavra e estudo bíblico ao mesmo tempo da leitura, muito provavelmente você vai achar que o teu tempo de leitura bíblica está ficando muito extenso e aí é onde você também desiste, ok? Então, momento de fazer leitura bíblica é só a leitura bíblica. Leia o texto, feche a Bíblia e vá fazer os seus as suas outras atividades, ok? Então, por isso que eu falo que é 15 a 20 minutos no máximo do seu dia é o tempo que você vai gastar, que você vai investir na leitura bíblica. Quando é que eu faço meditação na palavra? Quando é que eu faço estudo? Em momentos que eu tenho mais tempo, em momentos que eu estou disponível para isso. Então, não tente juntar tudo que você precisa fazer na Bíblia junto com o momento da leitura bíblica, porque aí realmente você vai se desmotivar, ok? Então, faça da leitura bíblica um momento de somente ler a Bíblia. O que é ler a Bíblia? É ler, pegar o texto e ler como ele é. O que entendeu, entendeu. O que não entendeu vai ficar para um outro momento, para fazer o estudo, para fazer a meditação. Deixa o Espírito Santo ir falando com você durante o dia sobre aquilo que você meditou. E você vai conseguir, então, fazer a leitura nesse tempo de 15 a 20 minutos que a gente está falando aqui.
Tem gente que tem mais facilidade ainda em ler, gasta inclusive menos tempo ainda. Tem gente que lê um pouquinho mais calmo, vai gastar um pouquinho mais talvez do que 15, 20 minutos. Mas a média é essa da leitura, tá bom? Então é um tempo realmente extremamente curto para você dedicar para a leitura bíblica, ok? Então falei para vocês do tempo, falei de que a leitura é leitura, falei dos textos que são mais difíceis e que a gente não pode se preocupar com isso, e a gente precisa ler e passar adiante e seguir para frente, porque aos poucos o Espírito Santo vai nos ensinando. Então não fique preso em textos que você não está entendendo nada e você fala assim, mas eu não estou entendendo nada, então eu vou parar. Não faça isso. Meu conselho para você, de alguém que já passou por essas mesmas dificuldades e perseverou e tudo fica mais fácil depois, é que você leia, independente de ter entendido ou não. Quem se responsabiliza por nos ensinar o texto bíblico é o Espírito Santo, ok? Ele está pronto para ser o teu professor, ele está pronto para te ajudar a entender os textos no momento em que ele precisar que você entenda. Então não se preocupe em fazer o trabalho do Espírito Santo, se preocupe só em fazer o seu trabalho. Qual é o meu trabalho, Elisângela? O meu trabalho é ler a palavra, é estar ali na palavra todos os dias, é conhecer o texto bíblico completo, de Gênesis a Apocalipse, ok? Não se consegue entender uma história de um livro lendo somente um capítulo, ok? Quem aí já leu outros livros sabe do que eu estou falando. Ninguém pega um livro, por exemplo, aqui, ó. Esse livro aqui, Orando a Palavra, ok? Então ninguém pega esse livro e fala assim, eu vou ler as últimas 2 páginas dele. E lendo as 2 últimas páginas, eu já sei tudo que o autor está falando nas outras 50 páginas que eu não li. É assim que funciona? Se eu ler 2 páginas de um livro, eu vou saber todo o conteúdo do livro? Lógico que não. Então é isso que tem acontecido com a Bíblia. Muitas pessoas leem textos isolados, leem somente alguns livros da Bíblia e aí acham que vão conseguir entender a história da redenção completa. Deus está contando uma história completa. Ele não está contando uma história picada. Ele não está contando uma história fracionada. Ele está contando uma história completa. A Bíblia, ela é um livro completo, de Gênesis a Apocalipse. Ou eu leio ele inteiro, ou eu não vou conseguir entender o que ele realmente está dizendo para mim, ok? Existem outras distrações que vão acontecer, tá bom? Então eu falei do horário que vocês devem programar para ser o mesmo todos os dias, de que eu tenho uma leitura de segunda a domingo, né? Então todos os dias da semana eles terão o tempo para você ler. Então não é só de segunda a sexta, não é só de sábado e domingo que eu devo ler. Se eu acumular, eu tenho a tendência de desistir, porque isso é desestimulante, ok? Quando a gente começa a juntar muitos dias, aí, mas são só 3 capítulos, mas só são 6 capítulos. Quando você vai ver, já tem 20 capítulos para você ler, e você não vai dar conta de ler os 20 capítulos, e você desiste, e você para no meio do caminho. Então não deixe acumular, não faça da sua leitura o momento que você deixa para amanhã. Isso precisa ser algo que está na sua prioridade, ok? Então esse é o principal, é o horário, né? Achar um horário propício de segunda a domingo, todos os dias, sem intervalos, sem feriados. Viaja muito, passeia muito, leva a Bíblia junto com você na sua mala, leva a sua Bíblia na sua bolsa, leva a sua Bíblia para casa da pessoa para onde você vai dormir, né? Então, seja a tua Bíblia a sua companheira de passeios e de viagens, ok? Então, se tem, eu costumo passar o final de semana numa casa de campo que eu tenho, eu costumo passar o final de semana na casa de praia, então deixa uma Bíblia na sua casa e deixa uma Bíblia lá na casa de praia, né, para você fazer as leituras do final de semana. Então, faça de uma forma que você consiga se organizar para ler a Bíblia todos os dias, sem intervalos, sem deixar para depois, para não se atrapalhar, ok? Os textos difíceis não podem ser pulados, não podem ser deixados de lado, já expliquei aqui. A gente tem tempo sim, a desculpa da falta de tempo é uma desculpa esfarrapada, ok? Porque eu tenho certeza
que você passa pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas do seu dia em redes sociais. Então, tira um pouquinho desse tempo que você passa nas redes sociais ou fazendo alguma outra atividade. Gente, Netflix, séries, né? Elisângela, mas eu tô assistindo The Chosen, a série sobre Jesus, sobre os evangelhos. Aí eu passo lá 2 horas fazendo isso. Se você deixou de fazer a tua leitura bíblica, eu posso dizer que, infelizmente, você também está negligenciando o mesmo que você esteja assistindo uma série, uma novela a respeito da Bíblia, ok? Porque Deus não deixou uma série para nós, Deus não deixou um filme, uma novela bíblica, Deus deixou a Bíblia para nós. Então eu preciso estar em contato com a palavra, com esse livro poderoso que transforma a nossa vida, tá bom? Então não arrume desculpas, gente, não coloquem desculpas para não fazer a leitura bíblica naquele dia, ok? Então, falei sobre isso. Deixem a Bíblia num lugar único, né? Faça do seu lugarzinho ali o lugar de você fazer a tua leitura bíblica todos os dias. Você vai ver que essa disciplina do horário, do local, de estar ali quietinho, de anotar, né, as coisas que vai vindo na sua cabeça para você não ficar disperso, vai te ajudar bastante. Precisou de ajuda, viu que está com dificuldade, viu que com todas essas dicas você não está conseguindo fazer a leitura, pede ajuda, chama aqui no grupo, chama no privado, né? Vamos orar para que você consiga fazer isso, né? Vamos usar também as nossas armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, para que você não desista, para que você não pare, para que você não deixe de fazer a tua leitura bíblica todos os dias, tá bom? Então, assim, talvez eu tenha outras dicas e não está vindo na minha memória agora, mas o principal que eu queria falar com vocês era isso que eu falei até agora mesmo. O horário fixo, o local fixo, essa disciplina, né, das coisas que você precisa fazer ali naquele horário, deixar uma água sempre com você, né, deixar ali algo que você não precisa estar se levantando para resolver e sair do lugar da tua leitura. Amém, queridos? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem perguntar mais alguma coisa, pode me chamar aí no privado, que a gente vai conversando. A partir do dia 1º, então, vai estar entrando para vocês aí todo dia, né? A partir da meia-noite, geralmente já entra o vídeo. Quem quiser fazer a leitura acompanhando a minha leitura no YouTube, se inscreve lá no canal, que aí todo dia vocês já recebem a notificação do vídeo, tá bom? A gente geralmente faz a leitura com alguns comentários, pequenos comentários, mas eu faço. Esse momento da leitura não é o momento de eu fazer grandes estudos, de eu explicar coisas mais profundas. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais da Bíblia, querem se aprofundar nos estudos da palavra, querem conhecer um pouco mais do que a Bíblia diz realmente a respeito dos textos, no meu canal existem um monte de estudos que a gente já fez, de escatologia, livros, as cartas de Paulo, a gente está estudando o Velho Testamento, já fizemos todo o estudo de Gênesis, estamos dentro do livro de Êxodo, eu já estudei Daniel, já estudei o livro de Atos, acho que não está lá gravado, mas a gente fez o estudo todinho do livro de Atos, né? Então, assim, estudo é o que não falta lá dentro do meu canal. Então, você quer se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus? Procure lá um estudo que você deseja fazer nesse momento, faça em paralelo, mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer o teu tempo de leitura, ok? Os estudos, as outras coisas são a mais que você vai fazer no seu dia e não no lugar da leitura bíblica. Se eu puder dar um conselho para vocês do que é melhor fazer, a minha opinião é que você leia a Bíblia 15 a 20 minutos todos os dias. Não se preocupe com estudos, não se preocupe com outras disciplinas. Se você se preocupar a princípio somente com a leitura bíblica, você já vai estar fazendo uma grande coisa para o teu espírito. Você já vai estar se alimentando espiritualmente todos os dias, e o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te fazer ficar forte espiritualmente, e aí você vai ver que você vai ter vontade de estudar a palavra, você vai ter vontade de jejuar, você vai ter mais vontade de orar, você vai ter mais vontade de dar louvor a Deus, você vai ter mais vontade de estar em comunhão realmente com Jesus ali no teu tempo de devocional. Você vai ver o quanto isso vai
se desenvolver na sua vida. Amém, queridos? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem perguntar mais alguma coisa, podem chamar aí, a gente vai respondendo, tá bom? Todos os dias o vídeo vai estar disponível lá no meu canal do YouTube da leitura. Se você quiser chamar alguém para participar com você, eu citei para algumas pessoas isso e queria aproveitar e falar aqui para vocês. Se vocês acharem que seria interessante vocês mesmos criarem um grupo também para outras pessoas entrarem e você fazer essa leitura como eu faço, gravando no YouTube, ou fazendo pelo Instagram, ou de uma forma que você achar melhor, ou um grupo aí na sua casa, que a leitura bíblica todos os dias fica um pouco mais difícil fazer com um grupo presencial, né? Mas faça isso também, se você quer ajudar outras pessoas, seja realmente essa pessoa que impulsiona, que ajuda, que auxilia outras pessoas também a crescerem espiritualmente. Vocês vão ver o quanto isso é bom, o quanto isso é precioso, o quanto isso é enriquecedor para vocês, quando você se coloca como alguém para ajudar outras pessoas, tá bom? Então, acho que eu deixei algumas dicas boas aqui para vocês e estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a nossa leitura bíblica de 2024. Amém? Deus abençoe. Ótima leitura bíblica para vocês em 2024. Não esqueçam que a leitura já começa no dia 1º de janeiro, um feriado nacional, onde todo mundo está aí festejando, comemorando, passeando. Eu espero que você já comece com a gente no dia 1º de janeiro. Não negligencie isso. Vai viajar? Leva a sua Bíblia. Vai estar na casa da praia? Leve a sua Bíblia junto. Vai estar na casa de campo? Leve a sua Bíblia junto. Vai receber visita em casa? Separe uma hora que você acredita que você vai estar disponível para fazer sua leitura bíblica e faça. Não existe desculpa para aqueles que realmente decidem estar num relacionamento sério com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, a gente vai começar aí dia 1º e vamos até o dia 31 de dezembro de 2024, todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.